Nesse vídeo, você verá por que o futuro dos prédios está na madeira. Vamos discutir vantagens e desvantagens e lhe dar todos os motivos para amar construções de madeira. Iniciaremos a discussão pelas vantagens que são os maiores destaques. Primeiro, vamos falar sobre sustentabilidade. É estimado que a população do planeta atinja 10 bilhões de habitantes até 2050 e todos precisarão de um lugar para morar. Também é esperado que a maior parte dessa população viva em centros urbanos, e a melhor forma de acomodar todos é em prédios, por uma questão de área. Agora, a poluição gerada na produção do aço e do concreto são evidentes e podem ser vistas em inúmeras pesquisas. Para se ter uma ideia, estima-se que o setor da construção é responsável por cerca de 45% de toda a emissão de gases poluentes na atmosfera. Já a madeira, pelo contrário, armazena carbono, se tornando uma grande alternativa sustentável. Claro que para isso é necessário considerar que serão utilizadas somente madeira de reflorestamento. Uma das formas onde a construção de madeira se torna mais sustentável é devido ao aprisionamento de carbono durante o crescimento das árvores. E isso ocorre em uma maior escala quando ela é jovem, pois o seu crescimento é muito acelerado. Quando a árvore vai ficando velha, o crescimento é reduzido e o aprisionamento de carbono é cada vez menor, justificando a utilização de madeira de reflorestamento. Pesquisas recentes mostram que essas técnicas de construção de prédios de madeira podem reduzir o carbono emitido em pelo menos 30% nas próximas décadas. Isso já seria um grande avanço para a civilização. A segunda vantagem nas construções de prédios inteiramente de madeira está no peso, ou melhor, na densidade. Nessas novas construções são utilizados vários tipos e técnicas diferentes de madeira laminada, o que remove outras características negativas da madeira, como dimensões inapropriadas e propriedades anisotrópicas. E a madeira produzida tem resistência equivalente à do concreto armado, só que com menor densidade. Dessa forma, tem-se uma estrutura mais leve. Isso gera um efeito bola de neve, reduzindo a seção dos pilares e, por consequência, tamanho da fundação. Mais um ponto positivo para essas construções é a velocidade de execução. O tempo de execução pode ser drasticamente reduzido, já que não é necessário esperar a cura do concreto para iniciar a construção do próximo pavimento. Todas as peças podem ser pré-fabricadas industrialmente e apenas montadas em loco. Então, em um futuro próximo, você poderia ter a elaboração de um projeto, esse projeto seria enviado para a indústria e todas as peças seriam pré-fabricadas antes de se iniciar a construção do prédio. E na hora de realizar a execução do mesmo, elas seriam apenas encaixadas e montadas como Lego, em uma velocidade muito maior. Nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens e nós vamos discuti-las agora. Primeiro, precisamos discutir algumas desvantagens que na verdade são hipotéticas, pois elas não existem de verdade, já que as técnicas modernas já foram capazes de contorná-las. Bom, primeiramente vamos logo falar sobre resistência ao fogo. Quando se fala em construção de madeira, o primeiro questionamento que surge é sobre a estrutura ser suscetível ao fogo, ainda mais quando se vê historicamente os acontecimentos de grandes incêndios ocorridos que devastaram cidades inteiras. Entretanto, ao contrário do senso comum, as estruturas de madeira resistem mais tempo ao fogo do que as estruturas metálicas, por exemplo, ficando atrás apenas das estruturas de concreto. Isso acontece porque as novas técnicas empregadas para fabricar as madeiras laminadas levam isso em consideração, fazendo com que o fogo se extingua logo que cessada a fonte de calor. Além do mais, a queima ocorre de fora para dentro, fazendo com que, mesmo a elevadas temperaturas, ela resista tempo suficiente para que seus habitantes deixem o local em segurança. E isso não ocorre em estruturas metálicas, que podem colapsar em temperaturas acima de 800 graus Celsius. Ainda pode-se dizer que existe a ciência do fogo, e nós podemos aprimorar ainda mais a capacidade de resistência dessas peças específicas a incêndios. O segundo ponto que seria negativo é relacionado à umidade e predadores. Esses dois problemas foram completamente eliminados com técnicas de beneficiamento. A umidade traz variação de volume para as peças de madeira e pode afetar drasticamente a sua resistência, mas isso é resolvido com a impermeabilização das suas peças. E os predadores que se alimentam e utilizam a madeira como moradia são afastados embebendo a madeira em líquidos que a tornam nada atrativa para esses seres.
Por último, a desvantagem é o custo. Hoje, os custos para esse tipo de construção ainda são muito elevados. Por exemplo, um prédio construído totalmente de madeira pode custar o dobro se comparado a técnicas mais utilizadas atualmente, que fazem uso de concreto armado. Isso é devido ao fato de não se ter uma indústria forte para a fabricação das peças e a falta de adaptação do mercado. Apesar de estarmos andando a passos largos para a redução desses custos, como a utilização de softwares que possibilitam a simulação de estruturas inteiras utilizando peças de madeira, facilitando não somente a elaboração do projeto, mas também a fabricação de peças sob demanda. O custo é o principal empecilho para a construção de arranha-céus de madeira. Contudo, a sustentabilidade é a maior aliada dessa técnica, que se mostra muito promissora para um futuro próximo. Atualmente, existem muitos investimentos nesse tipo de construção. Michael Green, em sua palestra no TED Talks, mostra que há benefícios psicológicos em se construir com madeira. As pessoas sentem uma conexão maior com o ambiente. Esse seria um efeito secundário de se construir utilizando madeira, além do aprisionamento de carbono que influenciaria no efeito estufa da Terra. Agora vamos para alguns exemplos já realizados e alguns futuros que estão em projeto. Já existem algumas comprovações construídas, como o prédio misto em Vancouver, no Canadá, com a fundação e os fossos dos elevadores construídos em concreto armado e todo o restante em madeira com ligações metálicas. Nessa construção foi estimado os seguintes benefícios ambientais. A quantidade de gás carbônico armazenado na madeira que foi utilizada foi estimada em 1.753 toneladas. A quantidade de gás carbônico que foi evitado de ser emitido no método de construção foi de 679 toneladas, alcançando um total de 2.432 toneladas métricas de benefício, e isso é apenas um prédio misto. Em comparação, seria o mesmo que remover 511 carros das estradas por um ano. Esse prédio no Canadá, ele tem aproximadamente 53 metros de altura e foi feito com o intuito de provar todas as vantagens das construções de madeira. A Finlândia atualmente está desenvolvendo um mega projeto em um distrito feito inteiramente com prédios de madeira. Seria essa a visão das cidades do futuro? E por último, o projeto mais ambicioso de todos ocorre no Japão, onde está programado para iniciar a construção em 2025 de um arranha-céu de madeira com medidas impressionantes. Ele teria 350 metros de altura, com 70 andares, se tornando o maior prédio de madeira do mundo. Sem mencionar que o Japão é o país com o maior número de terremotos no mundo. Logo, isso é mais uma prova de que esses prédios são extremamente resistentes. Então, o que vocês acharam? Realmente o futuro da construção está na madeira? Nós conseguiremos reduzir todos os impactos ambientais que a indústria da construção já causou, revolucionando o nosso método construtivo e voltando a utilizar o primeiro material de construção do homem, a madeira? Essa seria uma revolução impressionante de se observar.